Olá, pessoal, empreendedores e empreendedoras sociais. Meu nome é Filipe, da Água Social, e eu estou hoje com vocês aqui, tocando mais um episódio de um projeto incrível, né, que a gente começou a rodar há pouco tempo atrás, que se chama Negócios com Propósito. Nosso objetivo aqui é contar a história de empreendedores e empreendedoras sociais, e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que é uma aluna da Água muito importante para a nossa história, tanto é que estava presente na edição número 1 da nossa revista Agora, e quero receber, dar as boas-vindas aqui. Maria Célia, tudo bem? Tudo bem, Filipe. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso Negócios com Propósito. Nosso objetivo aqui, como eu falei antes, é contar a história, né, de empreendimentos sociais, ambientais e principalmente, né, olhando muito para a figura da história do empreendedor ou da empreendedora social. Eu queria começar te pedindo para apresentar um pouco do seu negócio de impacto, né, como ele funciona, como ele surgiu. Então, vou passar a palavra para você. Beleza. Ele hoje, né, eu sou arquiteta e urbanista, né, e hoje eu faço reformas, né, para as pessoas, assim, que não têm condições, digamos assim, né, que sejam pessoas de baixa renda. Essas pessoas são escolhidas, né, pelo CRAS, né, da cidade. Hoje eu atuo em Barão de Cocais e essas famílias, né, recebem essa reforma de um cômodo, ou um pouco mais, né? Depende da situação. E, assim, a gente tem feito um trabalho muito legal, sabe? A gente, sei lá, é muito gratificante, é Con muito legal. Quando eu comecei, eu não sabia direito o que fazer da vida, formei sem saber que rumo tomar. E através da água, né, que eu sempre falo isso, eu consegui chegar até as pessoas certas e hoje está fazendo esse trabalho que, para mim, assim, desafiador demais da conta, cada dia é um desafio novo, mas assim, muito gratificante quando a gente termina a entrega e a família, algumas agradecem, outras nem tanto, mas assim, é muito bom. Conta 2 coisas para a gente então, qual é o nome do negócio de impacto e Barão de Cocais é uma cidade de Minas Gerais, certo? Sim, mais ou menos uns 100 quilômetros de Belo Horizonte, né, a cidade, e o meu Perfeito. negócio social se chama Dona Casa. Dona Casa. A ideia é levar, né, as donas de casa para a construção civil. Uau! Nossa, É. e a gente sempre fala aqui na Água, né, um negócio interessante, porque tem muita gente, assim, que não é do setor de impacto, como eu não era também, e acaba que acontece algum clique dentro da gente que a gente se descobre um pouco mais e fala: "Caramba, talvez eu precise fazer um pouco mais pela sociedade, pelo meio ambiente". A gente chama esse processo de despertar para o impacto. Queria que você me É. contasse um pouco como é que foi o seu despertar para o impacto. Olha, assim que formei, eu estava realmente não tinha despertar nenhum, sabe? Eu estava realmente sem saber o que fazer. E numa busca incessante, até mesmo de conhecimento mesmo, descobrir quem era eu, o que eu estava fazendo aqui, quem eu sou, né? A pergunta que não quer calar. E aí, assim, me vi, né, com os meus 43 anos e sem saber que rumo, o que eu estou fazendo aqui, gente? E aí, assim, buscando mesmo, né, muito na Bíblia, muito na palavra. Me apareceu um livro que chama A Vida com Propósitos, né, que eu acho que foi o direcionamento que eu precisava. E aí, uma amiga me indica, estava assistindo Vozes e falou: Maria Célia, é isso que você precisa. Beleza, é isso que eu preciso, tudo que me falam eu costumo olhar, né, dar atenção. E aí eu vi, eu não tinha condições nenhuma de pagar, passando por uma fase financeira assim muito difícil. E aí, beleza, eu vi, coloquei meu nome. De repente entra em contato comigo, né, o Alexandre, eu esqueci o nome do outro rapaz, e fala assim: Merecele, você é uma potência. Isso foi uma frase do Alexandre. Você é uma potência, você ainda não sabe o que, que você tem que fazer, mas na hora que você descobrir, você vai virar uma potência. E aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, gente, o que essas pessoas veem em mim que nem eu mesma estou enxergando, porque realmente eu não estava, sabe? E aí, menino, esse foi o despertar. Aí eu ganhei a bolsa, né? A gente fez um.
fizeram, né, tipo, uma triagem, uma conversa, uma entrevista, e aí eu ganhei essa bolsa. E fui, né, participar. Não estava Você entendendo lembra qual nada. era, você lembra qual era o nome do programa que você participou? Ai, meu Deus, Empreendedorismo é o Social na Real. primeirinho. É, esse mesmo. Empreendedorismo Social na Real, tá bom. Empreendedorismo social na real. E assim, nem sabia direito e já fazendo um monte de coisa na área social, de artesanato, de ensinar as mulheres, sabe, ter um grupo de dança e já fazendo um monte de coisa, mas não entendia nada nesse sentido. E aí ganhei a bolsa, fui fazer o curso, né? Eu só faltei um dia, e no dia logo do que foi o Morar Digna e o Fernando da Vivenda, que foi o rapaz do Moradigna, o Matheus, né, do Moradigna, e o Alexandre da Vivenda. O Alexandre não, o Fernando da Vivenda. E aí eu, assim, sem entender, e esse dia eu não vi. Aí eu vi a aula na reprise, que fica gravada, e eu fui assistir depois. Menino, na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso. Não tem cabimento, é isso que eu preciso fazer. E aí, nisso, preciso fazer, comecei continuando na busca de encontrar esse caminho. Encontrei hoje já, né, com 48 reformas entregues. Oh, meus parabéns pela trajetória. E fico feliz da Água ter participado, né, disso. Imagina. Sim. E te E pergunto. isso tem um ano, né, Felipe? Não tem tanto tempo assim Ah, para ter chegado já nesse patamar, assim, de estar nesse pé. Já ter entregue tanta coisa e já ter impactado tantas pessoas, porque a gente pensa assim, são 45 famílias, não, é muito mais do que isso, uhum. porque é uma rede, né, que está envolvida. E ao longo do programa, imagino que a ideia tenha começado a crescer na sua cabeça, né? Porque você falou que continuava perdida ainda, mas eu imagino que isso tenha começado a se formar na sua cabeça. Quando foi e como foi que você lançou a primeira tentativa, assim, né, no mercado, vamos dizer assim? Primeira coisa que você fez, assim, na prática mesmo, seguindo já o projeto do Dona Casa? Foi entrar em contato com a vivenda, porque o Morar Digna, ele não atendia a Minas Gerais, entende? Uhum, E aí, logo em seguida, eu consegui contato com a vivenda, e eles estavam procurando, né, negócios da causa, que somos chamados, né? E aí foi todo um processo de estudo, mais estudo, né? E aí chegamos a começar a operar. No início não era dona casa, né? É, era 3RC a empresa, porque eu comecei, chamei duas pessoas que já tinham me ajudado muito. Eu sou muito de honrar pessoas, né, que em algum momento da minha vida me ajudaram. E aí hoje, né, depois de ver que a sociedade não deu muito certo, aí hoje eu permaneço sozinha. Aí era a 3RC, passou a ser dona casa. Porque mesmo com a 3RC, eu já tinha essa vontade de, de colocar as mulheres para trabalhar, porque a gente está tendo uma dificuldade muito grande de mão de obra. E uhum, outra dificuldade são as mulheres na construção civil. Então, o que aconteceu? Eu tinha que estar não só com a reforma, porque só a reforma ainda não é o suficiente. Que a gente entra nas casas e vê aquelas mulheres lá sem, algumas até sem rumo mesmo. E a gente pergunta: você gostaria de aprender? Você gostaria? E a maioria delas falam que quer aprender. Eu ainda estou nessa transição de uhum. projeto de geração de renda com foco nas mulheres. Por quê? Eu preciso, né, ou eu precisava de entender o que era reforma. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou recém-formada, né, digamos assim. Tem um ano, mas assim, para já sair da área de projeto, que era o que eu fazia, e de repente já tá com esse monte de reforma, esse ano mesmo eu comecei com 12 reformas de uma vez. Então, assim, eu tenho que ter as reformas bonitinho para me conseguir fazer com que essas mulheres, capacitar essas mulheres para que elas entrem no mercado junto comigo, junto com a dona casa. Tá. E perfeito. E assim, a gente
eu costumo brincar que a maioria dos empreendedores sociais, né, sejam eles do terceiro setor ou do que a gente chama de setor 2,5, que fica ali na fronteira, né, entre que são empresas, mas são empresas com um senso de propósito muito forte, né, com a vontade de resolver problemas sociais e ambientais. A maioria dos que chegam até a gente, eles são mais sociais do que negócios, né? São negócios sociais, mas são mais sociais do que negócio. O empreendedor muitas vezes ainda não tem aquela consciência de caramba, eu estou montando um negócio aqui. Quando é que foi que caiu essa ficha para você? Do tipo, legal, eu tenho um projeto social, mas eu preciso que isso aqui funcione como uma empresa, sabe? Eu preciso começar a estudar outras áreas do que eu estou fazendo para começar isso aqui começar a ter sustentabilidade financeira até, né? Conseguir me dar a tranquilidade que eu preciso. Ô, Filipe, isso começou a aparecer na minha vida assim que eu vi eles falando, e principalmente porque eu sou mãe solo. Eu tenho um rapaz Uhum. hoje, né, de 15 anos. E aí eu entendi o seguinte, que só com o lado social você não consegue pagar as contas. Elas não fecham, né? Porque a demanda é muito alta, principalmente para mim que já, né, venho com uma adolescente hoje para criar, para terminar de criar, né? Porque já está com 15 anos, inclusive ele é bem maior que eu. Mas assim, eu preciso de suporte, dar suporte para o meu filho, eu tenho que pagar as contas. E aí você vê que você não pode ficar somente com o lado social, porque você precisa disso. E é o que eu acho que a maioria das pessoas não entendem muito bem. Porque colocar isso na cabeça das pessoas, inclusive aqui, né, que eu ainda moro no interior, hoje eu estou em Caeté, colocar isso na cabeça das pessoas não é uma tarefa fácil, porque a gente se sente, parece que a gente está, como seria a palavra? Fazendo algo errado, cara. Né? Quando você entende que você precisa receber para isso. Entende? E aí eu comecei a entender isso. Eu falei assim: olha, eu não posso fazer isso. Inclusive, eu falei com a professora, né, estava ensinando a turma de feltro. Eu falei: olha, você não pode continuar desse jeito, porque você tem família, você tem uma casa, você sai de sua casa para estar fazendo esse trabalho. A gente tem que criar formas de fazer com que isso se sustente financeiramente. Porque não dá, sinceramente, não dá. Eu não tinha outra renda. Quando eu comecei, e ainda não tenho, eu ainda, né, até 2 meses atrás eu estava lecionando, mas eu vi que a demanda estava tão alta que eu tive que fazer escolhas. E eu optei pelo negócio social. Só que você entende que você precisa fazer mais e só um social a gente não consegue. Porque a gente não consegue fazer um trabalho bem feito sem saber como é que você vai comer amanhã. Como você vai pagar a conta amanhã? Entende? Hoje mesmo, né? Então, assim, é muito difícil. E isso na sua cabeça não entra muito bem, porque fica parecendo que você está passando a perna em alguém, sei lá o que passa, sabe? Não, mas É, é, eu compreendo perfeitamente, porque muita gente chega até a gente com esse sentimento, né? E a gente até gravou um vídeo uma vez, o Alexandre, né, que você citou, o nosso cofundador, Alexandre Amorim, ele gravou um vídeo respondendo essa pergunta: é errado eu, né, ganhar dinheiro com a minha iniciativa social? E ele falou, cara, não, o errado deveria ser o contrário, sabe? Você ganhar dinheiro, sei lá, né, ferindo a sociedade ou, né, desmatando ou fazendo coisas que não são sustentáveis, né? Então, você sendo sustentável, tendo uma iniciativa de impacto, deveria ser o justo, né? Né, você conseguir, à medida que você gera mais impacto, por que não, né? Você conseguir mais dinheiro para sua iniciativa. E a gente usa também muita analogia do avião, né? Que quando o avião começa uma turbulência muito forte, caem as máscaras, a primeira instrução é coloca a sua, depois você olha para a pessoa do lado e ajuda. E é exatamente o que você falou, né? Como é que você vai ajudar se a sua máscara ainda não está encaixada, né? Você não está conseguindo respirar, né? É complicado. mas isso é uma crise, tá? Que a gente passa, tá? Sim. Eu acho que quase todo mundo passa por isso, sabe? Até conseguir entender, aceitar e ver que isso é uma verdade é uma coisa difícil, porque a sensação no início não é boa, sabe? É uma sensação ruim, de que você está negligenciando, fazendo algo de errado. E aí foi, né, uma das coisas que eu vi nesse dia, nessa gravação, né, que eu assisti a aula depois, que não estava errado, né, que a gente tem que fazer e tem que ser assim, porque se eu não estiver bem,
para mim conseguir fazer meu trabalho, eu não vou conseguir ter um bom trabalho. Então não adianta. Né? Você vai estar sempre mal-humorado, você vai estar sempre cheio de problemas, você vai estar sempre sem saber mesmo o que fazer. Então, eu entendi isso claramente, sabe? E eu preciso estar encontrando mais formas de fazer com que eu tenha maior rentabilidade para ter mais pessoas trabalhando e ter uma equipe legal. Perfeito. Entende? Porque eu já entendi também que sozinha eu não vou dar. Hoje eu estou assim, eu faço tudo basicamente sozinha e tenho os pedreiros, né, para estar fazendo o trabalho. Mas eu sei que isso não vai ser uma máxima que vai durar muito tempo, porque eu só precisava entender o que eu tinha que fazer e agora buscar novas reformas, uma quantidade maior de reformas. E explica para a gente, assim, até para a gente ajudar outros empreendedores sociais, como funciona mais ou menos o seu modelo de negócio, né? Como Meu, tá. pode A falar, gente desculpa. tem, né, o investidor, né, que é a pessoa que aporta, que compra essas reformas, né? E essas pessoas não são escolhidas por nós, o CRAS, né, ou o CREAS na cidade, são quem escolhe essas famílias, porque geralmente são assistentes, né, sociais que entram dentro das casas, né? Geralmente a gente também não vai à primeira visita sozinho, a gente vai com um assistente social, que são, né, a gente encontra pessoas de vários tipos, passando por vários problemas, né, dependência química, violência doméstica, então a gente encontra todo tipo de pessoa. Pessoas, né, portadores de necessidades especiais, então a gente encontra todos os tipos de pessoas. Então, nisso, esses nomes, né, são auditados pelo negócio, né, pelo investidor, digamos assim, ou pela empresa que gerencia, né? E aí são passados para a gente fazer essa visita. Então a gente faz a visita, a pessoa estando, né, bonitinha, ela abre a casa, a gente entra, faz um projeto, né? Um projeto não muito cheio de muita coisa, porque é uma reforma de um cômodo, mas a gente estuda bem aquele cômodo ali, o que a gente pode estar fazendo, né, para estar melhorando aquilo ali. Então, geralmente é pintura, a gente vê isso, né? Acha que está longe da gente, mas são muitas pessoas que não têm um banheiro dentro de casa ainda hoje, sabe? Então, assim, muita fiação exposta, a maioria dos cômodos, né, sem revestimento, às vezes muita infiltração, né? Principalmente nessa área aqui, que é muita chuva, quando chove, chove muito. Então, assim, é isso, né? Então, vem, a gente faz o orçamento, a gente faz o planejamento de obra e a gente começa. A compra do material também é feita por nós e tem vários depósitos parceiros no território, né? Na cidade que a gente atua. Então, a gente compra na mão desses depósitos. Os pedreiros, né? A mão de obra também é da cidade, né? Que é uma, né? Tipo assim, uma das premissas do projeto. E fazendo isso, estudando certinho, a gente começa a obra. Geralmente são 5, 6 dias no máximo a gente entrega essa obra para a pessoa, porque nós trabalhamos com a pessoa dentro de casa. Então, tem umas que têm filhos, né? Tem famílias, tem muitas crianças, igual a última que eu fiz. Então, assim, não dá para a gente ficar na casa da pessoa tanto tempo. Então, a gente entra, faz o serviço e sai. Né? Depois é feito, né, uma prestação de contas, a gente entrega, né, com fotos, tudo que foi gasto, tudo bonitinho, e faz esse relatório de fotos e entrega para o investidor, né, com todo... E a gente descreve, né, tudo que aconteceu, porque tem famílias fáceis, mas tem famílias que não é brinquedo, sabe? Então a gente passa por todos os perrengues que vocês possam imaginar. Quer contar uma história aqui pra gente, não? De um Ou perrengue? melhor Eu nem sei se eu posso contar, sabe? Mas sem sem citar nomes. é tanta coisa. Olha, aconteceu uma semana passada mesmo, de você estar indo visitar, né? Fazer visita, e eu chegar toda alegre, sorridente, que eu já chego rindo, né? E aí a dona virar para mim e falar comigo assim: não, eu não quero mais essa reforma, você demorou demais. Tipo assim, gente, eu fiquei assim, sabe quando você fica paralisado? Eu falei assim, gente, a pessoa só tem que abrir a casa. Ela quer ganhar uma reforma, mas tem que escolher até o dia.
e a hora de ser contemplado. E eu, como eu falei, né, eu tive muitos problemas com mão de obra. Assim, nossa, meu Deus, tive problema só Jesus na causa. Eu acho que, né, problema de mão de obra está em todos os lugares, né? Não é nem só aqui. Mas, menino, não é fácil. Mas, assim, são pessoas que algumas, né, reclamam, acho que, assim, cria uma expectativa muito grande, às vezes que a gente vai reformar a casa toda. E a gente não consegue fazer isso, e a gente explica. Mas expectativa das pessoas a gente não consegue diminuir, né, ou conter. Então, eu acho que vai muito por isso, sabe? E às vezes essa expectativa, essa reforma demora um pouco por N motivos, e a pessoa fica ali esperando. Então, eu acho que parte um pouco disso, e isso gera alguns perrengues. Porque tem gente que é tranquilo, vai esperar, mas tem gente que é ansioso demais. Ah, sem dúvida. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Assim, mas é entrega de material, é período parado, é material errado, é muita coisa que acontece durante o dia, sabe? É porque as pessoas, assim, quando eu falo um pouco do setor de impacto, elas acham que é fácil conseguir cliente ou conseguir pessoas que se apaixonem pela causa, só que, cara, são clientes como outros qualquer, e o beneficiário, você também tem que, entre aspas, ter uma estratégia de marketing ali para engajar ele. Não é que você vai chegar e ele vai falar: oh, meu Deus, estava te esperando por todos esses anos, né? Vem aqui, Né? estender um tapete vermelho. Não é, tem também um processo de mostrar o que é melhor ali, né? Que você está chegando com uma solução para um problema. Então é até um negócio mais desafiador, né? Porque você faz marketing ali, comercial, entre aspas, nas duas pontas, né? Tanto para o Nas duas pontas. beneficiário quanto para o cliente, investidor, patrocinador. É uma pressão, né? Porque o cliente, ele está esperando a reforma, né? Porque, querendo ou não, mesmo sendo uma reforma doada, ele está esperando. É o investidor que também quer, né, que aquilo seja feito, porque a imagem também da empresa é todo um capital investido, é muita coisa que está ligada. Uhum. E a gente está no meio desse fogo, né? E ainda tem a empresa que gerencia, porque tem a empresa que paga, a empresa que gerencia e o cliente. São três pessoas nesse três pessoas e vários personagens, porque ainda tem o depósito que você compra, né, para pagar 30 dias, que N coisas também, né, que você vai estar pagando assim, que é a empresa que gerencia que paga o depósito. Tem a mão de obra que está esperando obra, que não pode ficar parada também. E você está realmente no meio desses, agora já virou cinco, né? O cliente, o depósito, os pedreiros, que é a mão de obra, o investidor e a empresa que gerencia, né? Porque o investidor ele não quer muito saber, ele só quer que tudo funcione bem. Mas tem uma empresa que está coordenando isso, né? Que está gerenciando isso e você executando. Nesse caso, eu sou executora. E aí, sim, é uma demanda altíssima para conseguir lidar. Hoje eu estou até de boa, sabe? Se vocês tivessem feito essa entrevista comigo há uns dois, sei lá, um mês e meio atrás, eu não estaria nessa calma. E agora, como eu entendi o processo, eu estou mais de boa, cara. Porque, nossa, sabe, chega a ponto assim, gente, hoje eu desisto. Hoje, amanhã eu falo, eu ligo e falo, não vou mais, não vou mexer. Aí você fala, não, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, isso faz parte da minha missão. Aí você continua, faz parte do meu propósito de vida. Tem coisas que estão, né, não é só isso, tem mais coisas por trás. Então você vai, segura, dá uma tranquilizada e continua. Mata aquele leão daquele dia e continua. Mais ou menos isso. Só para a gente esclarecer, Maria Célia, é uma coisa que eu acho que não ficou tão eu não entendi Claro. muito bem. A captação de investidores, como é que ela você falou que vocês não selecionam, né? Eles vêm direto do CRAS, certo? Como é que funciona Não, isso, não mais ou são menos? investidores, não. Vocês são os Ah, os beneficiários. beneficiários, sim, certo, perfeito, Os beneficiários, isso. As pessoas que são beneficiadas é que vêm do CRAS, né? perfeito. O investidor, eu não sei assim ao certo como, porque isso já chegou para a gente, né? Pela vivenda. Então a gente isso aí já chegou, a gente já sabe quanto de obras nós vamos ter naquele semestre ou naquele trimestre, porque essas obras já foram compradas por esse investidor, entende? Entendi.
dessas pessoas que compram essas obras. E aí agora a gente também vai ter a modalidade de obras financiadas, né? Quem tem condições também, quiser comprar uma reforma, vai conseguir fazer isso também. Perfeito. E hoje quais são os seus planos, assim, de futuro para o dona casa, assim, para gerar cada vez mais impacto? Bem, o meu maior sonho agora, já criei o projeto, né? Já está em andamento. É conseguir, né, um investidor agora para me ajudar com as reformas de pessoas que sejam portadores de necessidades especiais. Às vezes não é nem para a pessoa, mas para quem cuida dessa pessoa. A gente vê, né, que às vezes numa casa a gente entra, aí está faltando acessibilidade, às vezes barras sabe, para Uhum. ajudar a família. Às vezes é uma pessoa cadeirante que tem um banheiro que ele não consegue entrar, como é uma casa que eu vou estar fazendo agora, a gente vai estar construindo um banheiro. A menina, ela está com 19 anos, né? Então já nasceu, né, com uma certa deficiência. E aí ela não tem noção, sabe, de nada. Mas e a mãe é tão baixinha, sabe? Eu fico me perguntando, como que essa mãe consegue dar um banho nessa menina nesse banheiro? Porque os banheiros são muito pequenos. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse banheiro, né, adaptado, embora não para ela, mas para a mãe ter uma condição melhor para estar atendendo essa filha. Então, esse hoje é um dos meus sonhos, sabe? Está conseguindo reformas voltadas para esse público e, e conseguir mesmo a capacitação de mulheres, porque eu acho que assim vai me ajudar muito. Eu vou ter os pedreiros, né, homens, fazendo um serviço mais pesado, digamos assim, e as meninas limpando, as meninas rejuntando, sabe, fazendo uma limpeza. E eu acho que assim eu vou conseguir levar, né, trazer uma geração de renda mesmo para algumas mulheres. Eu acho que isso vai ser um dos meus. Eu vou estar ajudando, né, as pessoas que cuidam dessas crianças, geralmente. Inclusive, foi quem me trouxe a água, né, que foi uma mãe de um menino que também entra nesse público, e colocando as mulheres para trabalhar, porque eu vejo o seguinte, sabe, Felipe? Se eu não tivesse, como eu sou mãe solo também, eu não gosto muito dessa palavra mãe solo, eu sou mãe solteira. Embora eu acho que mãe não tem estado civil, né? Não quer dizer que é solteira, casada, para minha mãe, mas assim, como tem uma denominação, então, mas se eu não tivesse a minha mãe para criar o meu filho para mim, que foi que minha mãe fez a vida toda, eu não chegaria no nível que eu estou hoje, né? De ter uma formação superior, né? Sendo a mais velha de 7 irmãos. Então, eu vejo isso e é isso que eu quero proporcionar para essas mulheres, sabe? É lógico que é um modelo de negócio, né, amplo, porque eu preciso de várias, né, coisas para estar fazendo isso funcionar, mas é nesse nível que eu quero chegar para a dona casa o mais rápido que eu conseguir. Tomara que dê certo e que a água possa ajudar nesse trajeto. Queria A que água tem me você ajudado muito, a água tem me é, ajudado muito. eu queria até perguntar se você está dando muito autógrafo depois que você apareceu na capa da revista Agora, né. Ô, amigo, esse aqui, né, como a gente está bem no interior, o pessoal é assim meio, sabe? Mas assim, quem me parabenizou foi o pessoal da Vivenda, né? Que eu mandei reportagem. E eu, assim, eu tô meio capenga de redes sociais, sabe? Então, assim, eu preciso. Dá nem tempo, né. Porque assim, igual mesmo as reformas, essa semana mesmo eu fui chamada a atenção. Eu nunca coloquei um antes e depois em nenhuma das reformas que eu fiz, cara. Não tem lugar nenhum, se você me perguntar. Então, assim, porque eu acho que eu estava tão focada em fazer dar certo e agora eu estou pensando nessas outras coisas. Que antes eu não tinha. E não é. Sempre alguém pergunta, mas você tem um portfólio, você tem isso? Eu disse, não, gente, eu não tenho. Então agora é começar a pensar para esse lado também, entende? E eu estou muito feliz, sabe? Porque a água tem me ajudado. Nossa, sem. Eu não tenho nem o que falar. A Thalita é um dos meus anjos da guarda.
Né? Toda vez que ela me manda uma mensagem, eu falo, Lói, vem coisa boa. Ela sabe disso. Então, nós duas temos uma política boa, né? Tudo que ela me pede, eu procuro fazer o mais rápido possível, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Então, eu só tenho que agradecer. E Pô, nunca eu tinha que visto agradeço. pitch. Gente, aquele pitch também foi o máximo. Eu fiquei emocionadíssimo com aquilo. A gente que agradece você. E me conta um pouco da parceria com a Vivenda, né? Como é que começou, como você conheceu, como funciona. Eu conheci pela Água também, no dia da apresentação dos dois, do Matheus e do Fernando. Foi aí que eu Uhum. comecei a correr atrás. Liga para um, liga para outro, pede contato, fica doida. E aí eles estavam precisando de pessoas, né, para estar ingressando na empresa como um negócio social. E aí eu vi que era isso. Não pensei nem duas vezes, né? Eu já não sou muito de pensar, eu sou muito de fazer e ver o que vai dar. E aí foi assim, sabe? Que começou tudo, foi totalmente pela água, cara. Não tem nem explicação, tudo pela água. Senão não teria, não teria cheio. Nossa, já tive uma entrevista com o Matheus Namoradinho, também foi a água que intermediou. Então, assim, gente, não tem nem palavras, não. Né? Agora a gente está aí numa nova jornada, que a Thalita também, né? Eles estão, né? Vocês, né? Estão procurando me ajudar também. Então, assim, eu sei que eu estou precisando de uma gestão, eu sei que eu preciso colocar uma equipe para funcionar. E às vezes sozinha a gente não tem essa visão. Então, quando a Thalita me traz alguma coisa, aquilo me abre a mente, sabe? Então, é isso aí. Eu tenho que estar sempre agarradinha na água. Ah, mas é para isso que a gente faz os programas mesmo, porque a gente fala que um dos pontos fortes assim é a questão da comunidade mesmo, né? De ter as pessoas juntas, porque o empreendedor ele tende muito a querer andar sozinho, né? Tipo, parece que você tem um problema, você tem que resolver sozinho, e se você falhar naquele problema, a culpa é sua, você se responsabiliza. E a gente tenta quebrar isso, porque todo empreendedor precisa de conexões, né? Como você falou, né? Você entrou na água, você descobriu o que você queria fazer, você dali já saiu com um parceiro, começou a botar um negócio na rua, e dali você começou a evoluir. E é assim com todo mundo, sabe? Todo mundo precisa de conexões e parcerias para conseguir fazer o negócio andar, né? Começar a andar. E a gente se sente sozinho mesmo, sabe? Às vezes você É. conversa na sua casa, ninguém. Minha mãe acha que eu sou doida. Ninguém está entendendo o que você está falando. É como se você estivesse falando assim, ou nem sei, cara, sabe? É muito louco. Aí, às vezes, eu falo com meu filho também não está entendendo nada do que eu estou falando, sabe? Então, assim, é muito confuso, cara, essa vida de empreendedor. Porque realmente não é nem a tendência a resolver, às vezes, tudo sozinho, porque você não vai encontrar ninguém também com a mesma linha de raciocínio para tentar te É. ajudar. Vai falar com você algo que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver. Então, quando você conversa assim com pessoas que estão no mesmo nível, aí você vê, nossa, não, aquela pessoa vai me agregar, mas às vezes você não está com condições de ter essa pessoa por perto. Aí você vai falar, às vezes fala, ah, não, mãe, pode deixar. Aí às vezes aí fica assim, você está conversando sozinha. Eu falei, mãe, eu não estou conversando sozinha. É porque você está conversando com uma pessoa que está presente, mas ela não está entendendo. Entendeu o que você está falando? Então é mais ou menos isso. É por isso que às vezes a gente se sente sozinho. E essa jornada, às vezes, ela é bem solitária. E é E até um hoje, conselho que eu né, deixo para as pessoas que estão começando. Eu nem falo que eu não esteja também né, nesse começo, porque todo dia é um aprendizado, mas o que eu falo é o seguinte, gente, tente fazer conexões, tente estar com pessoas que estejam realmente na mesma linha de raciocínio. Senão a gente se perde e se não ficar louco mesmo, porque realmente a gente não encontra pessoas para conversar a respeito do que você está passando. você acaba desistindo, né? Porque os desafios eles continuam. Só que eu acho que durante a jornada a gente aprende a se divertir um pouco também, né? Apesar da coisa continuar sendo dolorosa, continuar sendo difícil, de quando você começa a trocar as experiências e ver que tem mais pessoas, né, vivendo o que você está vivendo, começa a ficar um pouquinho leve também, né? Um pouquinho divertido.
Porque, tipo assim, eu vejo tudo pelo lado divertido, sabe, Felipe? Para mim, tudo tem um lado bom. Às vezes, um prejuízo que eu tenho, eu penso, não, aquilo ali foi só um curso que eu fiz, porque aquilo ali foi um aprendizado. E realmente é. Então, eu procuro ver tudo pelo lado bem. Você vê que eu fico sempre rindo, eu estou sempre rindo, porque eu acho tudo, assim, fantástico as coisas que acontecem. As conexões que a gente cria, as pessoas que a gente conversa, essa conversa que a gente está tendo aqui, sabe? Isso para mim é tudo fantástico. Então, o que é o divertido disso tudo? Primeiro, você tem a consciência de que você está fazendo algo para o outro, que eu acho que é o nosso ponto principal. Se a gente não serve para, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Então, a gente está aqui para isso, né? Seguindo o modelo de Jesus, é estar a serviço. E eu hoje entendo que eu estou a serviço. Então, quando eu chego no final do dia, que eu deito assim, eu falo assim, nossa, gente, eu fiz um pouco mais, eu contribuí com o pedreiro, eu contribuí para que o material de construção, aquilo ali gerasse mais emprego, e mais gente trabalhando. Eu tenho essa plena consciência hoje de que eu estou fazendo algo. Porque no início, quando eu comecei, eu não tinha isso. Minha vida estava, sabe? Eu formei por um papel, porque para mim eu acho que às vezes é um papel. Debaixo do braço, falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com isso agora? Né? E hoje não, depois de um ano eu entendo bem que assim, hoje eu faço parte desse mundo, eu consigo melhorar a vida das pessoas com o meu talento, com o meu conhecimento, né? Com as horas dessa BR que foi para estudar, com deixar o meu filho, né, sozinho com minha mãe. Eu tinha dias que eu não via meu filho para me estudar. Então hoje eu sei que está valendo a pena, cara. Um dia eu perguntei para Deus no caminho, sabe? Passando um dia com muita luta, cara, eu perguntei para Deus, isso tem que valer a pena, porque é muito sofrimento para estudar. Né? Eu saía, tinha dias que era 6 e pouco, chegava em casa meia-noite. Meu filho, eu chegava, ele estava com um monte de Hot Wheels, esse carrinho de Hot Wheels, me esperando, tadinho, nunca. Eu chegava, eu saía dormir, ele estava dormindo, eu acordava, eu chegava, ele estava dormindo, né? Então, tinha semanas que eu quase não via meu filho, e aí eu pensava, não, isso tem que valer a pena. E hoje isso vale a pena. E eu vejo o seguinte, é a minha vida. Eu sou a mais velha de 7 irmãos. A gente morou em 4 cômodos, cheio de mofo, cheio de umidade, infiltração, entende? E hoje eu poder mudar a vida das pessoas baseado no que eu vivi. Então, cara, eu não tenho preço isso, não. Eu acho que não. Bom, obrigado por né, contar tudo assim para gente. E falando hoje, agora de novo do Dona Casa, qual é o seu grande desafio atual assim, dentro do empreendimento? O que você acha que ainda dá para melhorar nesse momento? Ter uma equipe, né, melhor, mais engajada, entendendo qual que é o nosso propósito, né? Porque o propósito não pode ser só da Maria Célia. Eu tenho que ter uma equipe que entenda isso. Porque eu chegar para a pessoa e falar, eu sou um negócio social, isso só não basta. A pessoa ela tem que começar a enxergar qual é o papel dela também nesse processo. Não é só ganhar dinheiro, não é só colocar um revestimento. A gente leva mais para essas famílias. A gente leva assim a transformação, o querer mudar de vida, o querer ter uma casa, né, arrumada, digamos assim, porque o sonho de todo brasileiro é ter uma casa, né? E, e assim, às vezes assim, com pouco a gente consegue melhorar isso. Então, é fazer com que as pessoas da minha equipe entendam isso, ter uma equipe mais engajada, que entenda o nosso propósito e capacitar as mulheres, igual eu falei, ter mais reformas. Quanto mais reforma, mais eu consigo fazer com que eu consiga ter essa equipe, né? Eu consiga fazer mais por essas pessoas que hoje eu atendo. Hoje você precisa dessa equipe para fazer mais reformas ou para começar a fazer coisas que você não faz ainda? Não, até mesmo para fazer mais reformas, porque vamos supor, se hoje eu consigo mais 10 reformas, dependendo do prazo que eu tenho para entregar, eu não tenho pessoa para fazer. Eu não tenho mão de obra para entregar.
entende? Então, assim, um dos gargalos, né, é a mão de obra, porque você está lidando com o humano também, né? Então, se ele não entender o propósito, é muito difícil caminhar com essa pessoa, entende? Porque não é só fazer uma reforma, como eu te falei, é mais do que isso, entende? É, é muito mais. Tem coisa que às vezes a gente nem consegue explicar, mas é mais. É você transformar a vida de uma pessoa que, assim, ela não é uma pessoa que chega para você que está com dinheiro para gastar, né? Que está com dinheiro, que tem um sonho e que tem como bancar isso. É você lidar com o sonho de uma pessoa que não tem. Então, assim, a pessoa, a equipe, né, quem está nem só na mão de obra mesmo ali executando dentro da casa, a pessoa que está no escritório fazendo um projeto, fazendo um planejamento, fazendo uma compra, ela tem que entender o que é o propósito, entende? O que é essa reforma, o que é essa transformação, porque senão todo problema que vier, a pessoa ela não consegue absorver isso e continuar. Ela sai porque ela não dá conta. Porque a gente entra nas casas, Felipe, a gente vê coisas às vezes que você não está preparado para ver, né? Você lida com várias situações. Então, a equipe ela tem que estar junto com você nisso e entendendo que você vai encontrar pessoas de todos os tipos, pessoas passando por várias situações e desafios também, como a gente também, né, está passando. Mas a gente ainda tem um pouco mais de conhecimento, a gente tem um pouco, né? Eu acredito que eu tenho muita fé, mas tem gente que não tem isso. Então, assim, é saber lidar com essas situações e continuar, sabe? Saber que você não consegue fazer tudo. Isso aí eu acho que é o principal, porque você chega na casa da pessoa, você quer fazer tudo, cara. Tem casos que você quer jogar no chão, se você tivesse condições. E você não tem essa condição, você só tem a condição de fazer aquilo ali e tá tudo bem, entende? Mas até você entender isso também, você sofre um pouquinho, porque você quer fazer mais. E hoje, os meus pedreiros, eles entendem isso também. Eles falam assim, mas é sério, compra uma torneira. Eu posso colocar mais aquilo ali? Tem hora que eu tenho que falar, não, a gente não pode fazer isso. Entende? A gente só tem que fazer isso aqui. Mas você acredita que, assim, os dois que eu tenho hoje, eles estão começando a entender isso. Nossa, eu quero fazer mais. Mas assim, a gente não tem condições. E tem que entender isso e deixar lá. E às vezes eles mesmos vêm com ideias para fazer mais, mas de um jeito prático, né? De um jeito que você consiga até melhorar o seu modelo de negócio, talvez, né? Porque isso que você falou é muito importante, da equipe compartilhar o porquê que vocês estão fazendo, compartilhar o propósito. Então, quando você tem uma Compartilhar. equipe assim, as pessoas dormem pensando no problema, né? Tipo, cara, tá legal, ela falou que não, mas como é que eu volto com uma ideia melhor para a gente conseguir fazer isso na próxima, né? Às vezes eles vão sem eu até saber, tá? A equipe do ano passado, eles foram na casa de uma dona que era muito boazinha. Nossa, que dona espetacular. E eles foram, os dois, no final de semana, e arrumou o telhado dela lá, sabe? Sem eu nem quis saber. Eles às vezes fazem isso, eles combinam e vão tentar fazer mais, entende? Então, assim, e eu acho que, olha, você vê, isso é bonito, porque a pessoa compra a minha ideia, compra o meu propósito e tem ideia. Essa semana passada mesmo, olha, sério, a pia dessa dona tá muito ruim. Aí eu falei assim, olha, a gente não vai conseguir colocar essa pia. Ah, não faz uma força. Aí comprei a pia. Olha, assim, mas a torneira lá também tá muito ruim. Aí eu só fico assim, gente, entre a cruz e a espada, tá? Mas assim, esse pedreiro ele nunca tinha pedido nada. Porque o outro pede, ele fala. Esse nunca tinha feito. Eu falei, gente, olha você vê, ele está começando a entender o que, que é. É, Porque ele já quer, entende? Por ele mesmo, mas não, eu quero que a gente consiga fazer um pouco mais, entende? Então, isso para mim é muito bonito, cara. E é gratificante, porque você não está movimentando só a família, você está movimentando sua equipe também a entender a importância do nosso trabalho, a importância do que a gente está fazendo. excelente. Vou terminar com uma pergunta muito boa. Tá preparada? Ah, meu Deus, tô. Eu queria que você me dissesse, Maricele, onde vai estar a dona casa daqui a 10 anos? Como é que você imagina a dona casa daqui a 10 anos?
Ah, nossa, com muita história para contar, deixando um legado para o meu filho, sabe? É, hoje eu entendo muito bem a palavra dos talentos, né? Você multiplicar aquele talento que Deus te deu. E ainda deixar um legado, né? Tem que deixar uma história. E hoje, assim, meu filho, ele fala, né, que vai, ele vive perguntando, mãe do céu, qual que é meu talento, né? Porque eu tenho que multiplicar o meu também. E aí, às vezes eu falo para ele, não, filho, tá tão difícil, nossa, tá tão assim. Ele, mãe, confia no processo. No dia que ele falou isso comigo, eu quase tive um ataque. Eu falei assim, de onde é que saiu isso? E hoje eu vejo, sabe, que ele está pretendendo seguir os meus passos. E quando eu estou muito assim para baixo, né, ele falou um dia para mim, perguntei para ele, filho, quais são as 3 qualidades que você enxerga na mãe? E aí ele me perguntou, mãe, você é muito esforçada, você não desiste de nada, você é uma boa mãe. Então, antes de ser boa mãe, eu sou esforçada e não desisto de nada. Então, é continuar fazendo com que ele, né, entenda isso, que ele prossiga, né, com a dona casa, que até lá, né, daqui 10 anos ele já vai estar mais, né, com idade, com 25, né, na fé de Deus, e que ele consiga continuar isso, porque ele já fala, mãe, eu vou te ajudar. E eu levo ele muito, sabe? Às vezes, assim, nas casas, eu levo para ele ver a realidade, e ele fica, não, mãe, realmente, a gente tem muito, né? Eu falei assim, realmente, filho, a gente tem muito. E olha que a mãe já passou por muita dificuldade. A gente já passou por muita coisa, e hoje você tem muito. Então, é fazer, né, não só a dona casa, porque eu acho que assim a empresa da gente acaba sendo a gente também, a nossa, né, extensão, a gente vive isso, é fazer isso e de já ter assim, não só, né, 48 reformas, talvez já ter 480 reformas, porque olha o quanto que eu vou ter impactado mais pessoas, mais mulheres, mais famílias, né? E eu acho que eu quero é isso, cara, é deixar um legado, é saber que eu estou contribuindo, sabe? Para deixar coisas melhores nessa terra. Para É isso. finalizar, qual é, qual é a mensagem que você deixaria para alguém que está muito no começo assim dessa jornada e que possa estar nos assistindo agora? Não desista. De forma nenhuma. Não deixe que desistir seja uma opção. Porque vai valer a pena, sabe? Hoje eu falo que vai valer a pena. Já passei por essa fase de querer desistir, sabe? Nossa, nem sei quantas vezes, mas assim, o que eu posso dizer é não desista. Não desista mesmo, gente. Vai, tenta de outra forma, começa de novo. Às vezes está muito difícil, deita e dorme, larga tudo, sabe? Dá uma desligada daquilo, que a solução vai vir. E é só isso que eu tenho a dizer. Não, não desista. Não deixe que desistir seja uma opção. Porque não é. Porque por mais que, vamos supor, eu entrei num desafio, eu desisti, não adianta, é a sua causa. Aquilo vai voltar para você e às vezes você vai, como você desistiu, você vai ter que voltar lá atrás. Então não para não, só olha para frente e vamos que vai dar, cara. Sempre dá, sempre dá. É só ter um pouquinho mais de paciência, sabedoria, né? Hoje eu não peço a Deus muita coisa, eu peço a Deus só sabedoria para lidar com os problemas. Eu não gosto também dessa palavra problema, eu gosto da palavra desafio. Então, peço a Deus sabedoria para lidar com desafios, porque você resolve um, vai vir outro. Isso é só isso. E saber que contar com alguém, né, para poder conversar, porque a gente realmente é uma jornada meio solitária, mas a gente encontra, vem pessoas, Deus traz pessoas e a gente consegue vencer. Eu te agradeço aqui em nome da Água. Acho que você deu o recado certo assim para quem está se sentindo sozinho. Procure água. A gente está aqui para Procure ajudar água, procure empreendedores água. sociais Eu passo o e contato da Thalita, passe. então a gente está aqui para ajudar, né? A gente está criando essa comunidade de empreendedores sociais. Tem duas formas de participar dela, né? A primeira, a gente tem uma comunidade gratuita no WhatsApp que se chama Mapa do Empreendedorismo Social,
onde a gente tenta fazer encontros ao vivo, semanais, né, para debater diversos temas. Uma semana a gente fala de marketing, outra a gente fala de investidores, outra a gente fala de, enfim, de modelos de negócio. Então, a gente vai colocar o link aqui na descrição. E, cara, a segunda forma que eu acho que também acho que todo mundo deveria considerar é fazer como a Maria Célia fez, participar de um programa da Água. A gente está, inclusive, com inscrições abertas para o Negócio de Impacto de Sucesso, que é um programa até muito parecido com o empreendedorismo social na real. E é daí que as conexões surgem, né? As turmas, eu vejo casos até hoje, né, de pessoas que viraram amigas por causa da Água e saem juntas, empreendem juntas, e a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo. E faz encontros online, bar online, É, e, né, porque são pessoas do Brasil todo e a gente realmente não perde contato. E coloca, né, no grupo a vitória de um, a vitória do outro. Estou participando disso, essa semana mesmo eu coloquei, né? Porque eu já tinha feito 45 reformas, aí estou entregando 3 a semana, então para 48. Aí, gente, eu já fiz 48 reformas, e aí o pessoal, nossa, em tão pouco tempo, eu falei assim, pois é. Então, assim, é a gente, cara, fazendo conexões. ó, quando E chegar a 50, a gente vai no churrasco aí, né? Pessoal da Água, de aqui em comemoração. Minas, não vai demorar, não. Essa semana que vem, na fé de Deus, a gente já chega nos 50. Oh, excelente. Maricélia, Né? você é uma pessoa que merece tudo de bom. Obrigado por compartilhar toda a sua história com a gente. Eu acho que é bem inspirador assim para outros empreendedores. Eu sei que é uma utopia, né, a gente pensar que daqui para frente vai ser só vitórias, mas é o que eu te desejo, de verdade, em nome de toda a Água e do nosso programa aqui, Negócios com Propósito. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigada também. E tudo começa com um propósito. Né? Tudo começa com um propósito. Obrigada, viu? Estarem comigo aí nessa jornada.